Oi gente, eu sou Cláudia Lolita, CEO da Clark Contabilidade, uma empresa que está há 25 anos no mercado ajudando gente como você. Pessoal, a gente gosta de produzir bastante conteúdo para você e principalmente quando temos uma grande quantidade de dúvidas sobre determinado assunto. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre fator R do Simples Nacional, o que é e como funciona. Gente, essa dúvida é muito comum quando vou explicar para um cliente o que significa fator R e como ele pode pagar um imposto menor com uma alíquota menor no regime do Simples Nacional de forma totalmente lícita e legal. Então presta bastante atenção e fica até o final desse vídeo comigo que eu explico direitinho para você entender. Ah, gente, esse vídeo também vale para os estudantes de faculdade de Ciências Contábeis, pois muitas vezes a gente não aprende isso na faculdade, não é mesmo? Então vamos lá. É denominado fator R o cálculo feito para identificar um negócio que será tributado na alíquota do anexo 3 ou do anexo 5 das empresas optantes pelo Simples Nacional. Esse fator R surgiu após o fim do anexo 4, que existia até a mudança da lei, e tem o seu cálculo feito com base no valor da folha de pagamento que foi faturado pela empresa nos últimos 12 meses de apuração. Gente, para que não haja falhas no cálculo e o seu negócio não fique prejudicado pagando impostos indevidos, é necessário utilizar a fórmula correta e seguir algumas normas, ok? Então nesse vídeo eu vou te ensinar como realizar o cálculo do fator R do Simples Nacional. Ele vai ficar um pouquinho longo, mas vai ser como se fosse uma aula e você presta bastante atenção, ok? Vamos lá? Cláudia, como é que eu calculo o fator R afinal? Gente, para iniciar é necessário que você esteja com a folha de pagamento, ou seja, com o que você tem de Prolabore, de salários, de FGTS e a receita bruta que é equivalente aos 12 meses anteriores ao período que você está apurando. Gente, conforme o parágrafo 24 do artigo 18 dessa lei complementar 123 de 2006, que é a lei do Simples Nacional, eu vou ler para vocês aqui parte da lei para vocês entenderem, ok? Olha só. Para efeito de aplicação do parágrafo 5º K, considera-se folha de pagamento, incluído encargos, o montante pago nos 12 meses anteriores ao período de apuração, a título de remunerações a pessoas físicas decorrentes do trabalho, acrescidos do montante efetivamente recolhido a título de contribuição patronal, previdenciária e FGTS, incluído as retiradas Prolabore, ok? Gente, mas além disso, a lei complementar também no artigo 26, ela diz o seguinte: não são considerados para efeito disposto parágrafo 24 valores pagos a título de aluguéis e de distribuição de lucros. Então a gente pode entender que o fator R ele é igual à fórmula massa salarial dividido pela receita. Ok? Pessoal, além da lei complementar, o Simples Nacional também, ele tem o Comitê Gestor do Simples Nacional. E esse comitê, ele edita várias orientações que chamamos de resoluções do Comitê Gestor do Simples Nacional. Ok? É como se fosse ensinando a você como fazer o procedimento da lei. E nesse caso, lembre-se também que é preciso levar em consideração as regras descritas na resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, que é a 140. Ou seja, caso a massa salarial seja superior a zero, junto com a receita bruta igual a zero, o fator R será o mesmo que 0,28 ou 28%. Mas a massa salarial igual a zero, junto com a receita bruta maior do que zero, o fator R será o mesmo que 0,1 ou 1%. Gente, isso é uma fórmula que tem no sistema do Simples Nacional. E eu estou explicando para vocês como é que eles chegam nos números, ok? Se a massa salarial e a receita bruta forem superior a zero, o fator R corresponderá à divisão entre esse valor e o outro dos 12 últimos meses. Mas, Cláudia, como é que eu calculo esse fator R do anexo 3? Então, pessoal, você tem o anexo 3 e o anexo 5. Eu vou ensinar o anexo 3. A gente utiliza a fórmula, se torna mais simples a entender se a tributação do seu negócio se encontra no enquadramento do anexo 3. Sabe por quê? Porque isso ocorre com o resultado e ele precisa ser o mesmo, ou maior que 28%. Ou seja, com essa fórmula que você tem de fator R é igual a
massa salarial dividido por receita bruta, eu vou te dar um exemplo. O fator R, por exemplo, da sua empresa é de R$11.200, tá? Aí você tem uma receita bruta de R$40.000. O que acontece? Acontece que você vai dividir isso, 11.200, né? Dividido por 40.000. Isso vai dar o quê? 28 ou 0,28. Ok? Mas pessoal, atenção! Lembrando que uma vez que a atividade exercida faça parte do anexo 5, é possível aplicar as alíquotas do anexo 3 e assim pagar menos impostos. Ou seja, se você conseguir que você fique com acima de 28% em relação à sua massa salarial e à sua receita bruta, aí você passa a ser, você sai do anexo 5 e vai para o anexo 3, entenderam? Mas Cláudia, e como é que eu calculo o fator R do anexo 5? Pessoal, no caso das atividades que estão enquadradas no anexo 5, o cálculo é feito da mesma maneira e estão enquadradas nessas alíquotas de resultados menores do que 28%, ok? É a mesma fórmula, massa salarial dividido por receita bruta, ok? Vou te dar um outro exemplo. Você tem uma massa salarial de 22.000 e você tem uma receita bruta de R$100.000. Se você dividir 22 por 100.000, dá o quê? Um fator R de 22%, ok? Eu vou mostrar para vocês as tabelas do anexo 3 e o anexo 5 aqui no vídeo. Você dá uma olhada. Por que é importante você olhar essa tabela? Tá? Ela vai aparecer aqui para você entender que o anexo 3 ele é para serviços, para academias, para podologia, para instalações, manutenções, para medicina, lotéricas, contabilidade e outros, ok? Agora olha só, gente. E você também tem a tabela do anexo 5, que são para serviços, publicidade, jornalismo, consultorias, ok? Geralmente, né, as pessoas não gostam de calcular muito isso. Quem calcula isso é só o escritório de contabilidade. Mas é importante, isso eu promulgo sempre, é importante que você, como dono do seu negócio, você conheça o que é feito com o seu imposto, como é que gera aquele imposto para você pagar. Mas pessoal, aí vem a cereja do bolo. Nós temos atividades pertencentes ao fator R e que fazem parte das seguintes atividades enquadradas no anexo 3 e 5 que estão sujeitas ao cálculo do fator R mensalmente. Ou seja, eu estou falando para vocês que são todas as atividades. Tem um rol de atividades na lei que pode ser, que eu vou ler para você, que é muita atividade, eu não sei essas atividades todas de cabeça. Administração e locação de imóveis de terceiros, assim entendidas a gestão e administração de imóveis de terceiros para qualquer finalidade, incluída a cobrança de aluguéis para imóveis de terceiros. 2. Academia de dança, de capoeira, de yoga e de artes marciais. 3. Academia de atividades físicas, de esportivos, de natação e escola de esportes. 4. Elaboração de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos, desde que desenvolvidos em tabelas em estabelecimento optante. Aqui eu faço uma particularidade seguinte: tem muita parte da lei, né? Eu tenho um vídeo, por exemplo, que eu fiz no outro dia sobre doenças graves. E essas doenças, elas estão tão atrasadas. Hoje em dia existem outras doenças de atualidade que não está incluída na lei. Mas a lei do Simples Nacional, ela é super dinâmica e ela é bem atual, ok? Você vê que ela fala aqui de jogos eletrônicos. 5. Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. 6. Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, desde que realizada em estabelecimento optante. Ou seja, toda vez que ele fala que você tem que fazer isso na própria sede da empresa. 7. Empresas montadoras de estantes para feiras. 8. Laboratórios de análise clínicas ou de patologia clínica. 9. Serviço de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, registros gráficos e métodos ópticos, bem como ressonância magnética. 10. Serviço de prótese em geral. 11. Fisioterapia. 12. Medicina, inclusive laboratorial e enfermagem. 13. Medicina veterinária. 14. Odontologia e prótese dentária. 15. Psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, acupuntura, podologia, fonoaudiologia, clínicas de nutrição e de vacinação e bancos de leite. 16. Serviço de comissaria, de despachante, de tradução e interpretação. 17. Arquitetura e urbanismo. 18. Engenharia, medicina, cartografia, topografia, geologia, geodésia, teste, suporte e análise técnica e tecnológica de pesquisa, design, desenho e agronomia. 19. Representação comercial e demais atividades de intermediação de negócios e serviços de terceiros.
20. Perícia, leilão e avaliação. 21. Auditoria, economia, consultoria, gestão, organização, controle e administração. 22. Jornalismo e publicidade. 23. Agenciamento. 24. Demais atividades do setor de serviços que, com a finalidade de prestar serviço a caráter intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que constitua a profissão regulamentada ou não, desde que estão não sujeitos à tributação de formas dos anexos 3 ou 4 da Lei Complementar 123 de 2003. Gente, vocês podem contar comigo, né? Porque se depender de mim, a cada dia vez mais você vai estar informado e preparado para o sucesso do seu negócio. Tá? Marca uma visita com a gente da Claque Contabilidade, que a gente pode tirar todas as suas dúvidas. E a gente fica por aqui. Não esqueça de dar seu like e se inscrever no nosso canal. Um grande abraço.